Abra sua Bíblia, por gentileza, vamos lá na ministração da Palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa palavra ela já fervilha no meu coração já há alguns dias e ontem eu estudando um pouco mais sobre ela, eu quero falar sobre bênção, até porque está chovendo, né? Eu quero falar sobre propósito, processo, promessa, princípios. Você viu o tanto de P que eu falei? Propósito, processo, promessa e princípios. Tá bom? Diz lá, versículo de número 28 de Romanos 8. E sabemos todos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá certo? A versão amplificada nos dá um entendimento um pouco mais, como o nome já diz, amplificado, e diz assim: e sabemos com grande confiança que Deus, que está profundamente preocupado conosco, faz com que todas as coisas contribuam como um plano para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu plano e propósito. Você viu? Amplificou um pouquinho mais. Aleluia. A introdução desse texto, irmãos, dessa palavra, nos faz a gente pensar, raciocinar, meditar sobre o significado das palavras. Eu sou daqueles, talvez você também o seja, que vê uma palavra nova, você quer saber o que ela significa. Eu tenho essa curiosidade. Outro dia, força de expressão, algum tempo atrás, eu ouvi falar sobre a palavra resiliência. E eu fui atrás do que significa resiliência. Nossa, que palavra maravilhosa, né? Resiliência, o ato e efeito de você cair, mas se levantar. Mais ou menos isso, tá? Você ser resiliente, resistente, você é derrubado, mas se levanta de novo. Resiliência. Então, quando eu ouço uma palavra, seja por quem quer que seja, eu tento buscar o significado dela. E eu sempre gosto de ministrar a palavra de Deus, trazendo o significado das coisas que a gente pode pensar de uns versículos, tá certo? Então, como eu disse que eu quero falar sobre bênção, propósito, processo, promessa e princípio, eu quero dizer a você o que significa cada um deles, tá bom? Bênção, o que significa bênção? De maneira em geral, é uma expressão proferida oralmente, constituindo um desejo benigno para uma pessoa, um grupo ou uma instituição, que pressupõe um efeito no mundo espiritual, de modo a afetar o mundo físico, fazendo com que o desejo se cumpra. Eu abençoo você, então você traz algo do mundo espiritual afetando o mundo físico, e se você de fato crê na bênção recebida, está tudo certo, está abençoado. Quando um pai diz para um filho: eu te abençoo, meu filho, você está abençoado, irmão. Você não pode, em hipótese nenhuma, discordar disso. Quando Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus me abençoe, você não pode discordar disso. Você está abençoado por Deus e ponto final. A bênção do Senhor, ela nos enriquece, diz a palavra do Senhor, e não nos acrescenta dor. Então, bênção é isso, você trazer de algo que é espiritual para o mundo físico. Você ser acrescido, você ser abençoado. Quando você olha uma pessoa, vamos dizer, a gente olha muito nesse aspecto, uma pessoa próspera, você fala: olha, essa pessoa é abençoada. Meu Deus, que abençoado ela é, que abençoado ele é. Que abençoado é essa empresa, que abençoado é esse negócio. Então você já tem uma conotação, porque aquele local, aquela pessoa tem de certo um poder aquisitivo, você já associa com finanças, não é? Uma empresa que cresceu, um camarada que cresceu, uma pessoa que tem um recurso financeiro bom. Então você analisa dessa forma, dessa magnitude. E bênção é isso. Proferida oralmente, constituindo um desejo benigno de uma pessoa, né? Como eu digo para o pastor aqui, eu tenho essa autoridade da parte de Deus por várias razões. Primeiro, por ser ministro. Segundo, por ser mais velho que ele. Ok? Tenho quase, óbvio, a idade de ser pai dele.
Não é? Eu digo para ele, pastor, eu abençoo a sua vida. Estou abençoado, irmão, ponto, acabou. E até mesmo o contrário, se eu fosse mais jovem do que ele, eu poderia fazer isso, porque eu estou impetrando algo do espiritual para o físico. Você entende o que eu estou dizendo? Então, bênção é isso, e a maioria das pessoas correm atrás disso. Mas é isso, você é abençoado e você não pode discordar disso. Eu sou abençoado, tá bom? Agora vamos lá, propósito, que eu também quero falar sobre isso. Tem um significado, a grande vontade de realizar, alcançar alguma coisa, um desígnio. O que quer se alcançar? Aquilo que se busca atingir, um objetivo. O que quer fazer, aquilo que se tem intenção de realizar. O meu propósito é esse. Esse é o meu propósito, é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu fui chamado, é para isso que eu fui constituído. Então você nota que propósito é infinitamente maior que bênção. Não quer dizer que você com propósito não é abençoado, porque a bênção já está com você e ponto final, é indiscutível isso. Isso nem vem à baila, isso nem vem à pauta, isso não se pode nem ter dúvidas. Eu tenho um propósito, e se eu tenho um propósito, eu sou abençoado e acabou. As bênçãos que eu preciso para atingir esse propósito, elas chegarão. Terceiro, processo. Processo é uma série sistemática de operação que se tem função de fabricar algo material. Essas operações podem ser de ordem mecânica, física ou química. Então, processo é como você constrói alguma coisa. Por exemplo, você acredita que isso aqui foi uma árvore? É papel, mas foi uma árvore. Passou por um processo industrial gigantesco, adição de produtos químicos, e isso virou um papel, um lenço de papel. Mas o início foi uma árvore. Então passou-se por um processo para chegar a essa finalidade. Então também vou falar um pouco sobre isso. Promessa significa, agora o significado de promessa significa ter um compromisso de fazer ou dar, ou dizer alguma coisa. Cumprir a promessa é ação ou efeito de prometer. Voto feito aos santos ou a Deus para obter alguma graça. Ou o contrário, Deus, ele não está votando nada conosco, ele só está assumindo um compromisso. Eu vou fazer isso com você. É uma promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Dê um sinal com a sua mão. Rapaz, é todos? É isso mesmo, nós temos promessa de Deus. Ok? E princípios. O que é princípios? É um conjunto de normas, padrões de condutas a serem seguidos por uma pessoa ou por uma instituição. É um princípio. A conceituação dos princípios está relacionada ao começo e início de algo. São os pontos considerados iniciais para um determinado assunto ou questão. O termo tem origem na palavra latim principium, que significa origem, causa ou início. Os meus princípios são esses, não é? Quando a gente for falar sobre princípio, você vai ver aqui um monte de cristão, irmãos, pelo menos aqueles nominais. Mas não cumpre os seus princípios nem 10% deles. Isso é lamentável. Vou falar que nem o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Não se cumpre os princípios. Princípios, irmãos, apesar de tudo, você que é cristão dessa igreja tem aprendido isso, que princípios é inquebrável, são inquebráveis, eles não se quebram. Se você quebrou um princípio, você não vai a lugar algum. Você quebrou um princípio. O básico você não fez. Você não tem um princípio inserido no seu coração. Então, se você não o tem, não tem nem o que falar com você mais, irmão. E é lamentável. Muitos cristãos não os têm. Hoje pela manhã, ouvindo um Rios, de uma mulher falando que no Brasil tem 50 milhões de evangélicos.
50 milhões de evangélicos, não, de cristãos, né? Porque já está envolto aí os católicos, os evangélicos, enfim, várias pessoas que dizem que são os amigos do evangélico, não vai à igreja alguma, nem na católica, nem na evangélica, vai nada. Mas é crente. Você é crente? Eu sou crente. Eu tenho um Salmo 91 aberto lá na minha mesa, amarelado, tá tudo. Eu sou crente, tá bom? Então veja só, 50 milhões de cristãos. Se nós de fato tivéssemos 50 milhões de pessoas, o rios dela, dizendo, se de fato tivéssemos 50 milhões de nascidos de novo, o Brasil não era isso que é. Não era, irmãos. Não estava imperando a corrupção de Brasília até a da nossa cidade, chamada Osasco aqui. Não estava. Porque estamos falando de 50 milhões de pessoas nascidas de novo, que muda a história de qualquer que seja a organização. Mas, infelizmente, é nominal, nome, só nome, de veras nome. Prática, zero, nada. Está nervoso, pastor? Não. Então é isso que a gente quer tratar com vocês aqui. O que significa bênção? Vamos passar por aí. A definição de bênção, como eu já falei para você pode entender que a bênção é a mão de Deus sobre você, sobre nós, sobre mim. Ambos usam essa expressão cerca de 9 vezes na palavra, sobre a mão bondosa e poderosa de Deus sobre eles. Ou seja, Deus está conosco. Você tem dúvida de que a mão de Deus é nas nossas vidas aqui, irmão? Como instituição e como indivíduos? Nenhuma. Na antiga aliança, para você ter uma ideia, em geral, a bênção se refere ao bem-estar terreno, à segurança, ao poder, à riqueza, à descendência, etc. E essa bênção, para atingir determinada família, pessoa, indivíduo, ela era explicitamente condicionada à obediência. Camarada obediente, a bênção de Deus o alcançava. A bênção era condicionada a isso. Até Deuteronômio, coloca aí por gentileza, meu amado irmão. 11, versículo 26 até o 28, diz: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Mas vos desviardes o caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses, então você sabe que a bênção do Senhor não está sobre a sua vida. Então ela era condicional. Condicional ao quê? À obediência do indivíduo, à obediência da família, à obediência do rei, à obediência do reino, à obediência das pessoas. E hoje não é diferente, irmãos. Não é que isso é algo da antiga aliança e não da nova. É a mesma situação, ela é condicionada à obediência. A bênção para a igreja de Deus, o povo celestial, tem uma conotação celestial correspondente. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda... Aonde? Nas regiões celestiais. Efésios 1:3. Você não precisa fazer nada. Você não precisa nem vir aos domingos na igreja, se você não quiser. Ah, mas eu não vou ser abençoado. Vai. Ah, mas o pastor não vai pôr a mão em mim. Tudo bem, você é abençoado. Ele não vai botar óleo na minha cabeça. Você será abençoado. A bênção não está condicionada a isso, irmãos. E hoje as pessoas barganham com isso. Hoje elas são maniveladas com isso. Tem pessoas que caem no conto da sereia. Não sei se tem pastor sereia, né, mas que engana as pessoas. Engana as pessoas de uma forma tão terrível, ardilosa, que as pessoas creem.
dela dar o seu tudo, o seu dinheiro suado, comprar um cajado, um pedaço de madeira, e nós temos várias madeiras lá fora. Já pensou se nós transformássemos aquelas madeiras em cajado, irmão? Isso é comprar a bênção. As pessoas gostam de ouvir isso, mas quando é para ouvir a verdade, elas poucos param para ouvir. Porque a verdade, ela confronta você. Ela mostra para você que você não precisa disso, que isso é amuleto. Você já é, lá que diz, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos, irmãos, uma classe de pessoas que sobre nossas vidas está declarada a bênção de Deus. E acabou, a gente não precisa fazer mais nada. Aliás, Cristo já o fez. E nós só reconhecemos o feito do nosso Senhor e Salvador. A bênção para a igreja é isso. Amém? Mas afinal, o que quer dizer abençoar? O sentido hebraico dessa palavra é conceder poder a alguém para alcançar a prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso, muitos frutos. O conceito de multiplicação está imbuído, está incluso nessa palavra bênção. Você tem dúvida de que a chuva é bênção? Olha o que ela acabou de fazer. Atingiu a todos nós. Fecunda a terra. Multiplicação acontece. Amém? E correr ou não correr atrás da bênção? Claro que você não precisa correr atrás de nada, porque elas virão até você. Você não precisa fazer campanha, 7 cabeçadas na cruz, não precisa, não há necessidade disso, não precisa dar dinheiro, você não precisa fazer nada. As bênçãos do Senhor vêm até você, sem força alguma, você atrai, de certa forma. Eu conheço um pastor, ele é muito profícuo no seu ministério, Deus tem levantado ele no Brasil, e ele é fora do normal mesmo, esse pastor. Ele é de Curitiba, eu admiro demais, e vejo que ele, irmãos, ele tem algo sobre a vida dele, e muitas pessoas dizem que ele tem a administração de José. Você acredita que pessoas o procuram para a sociedade? As pessoas procuram ele e ofertam, não, só 2% das ações, só 2% para você. 98%, todo o encargo é por minha conta. Só quero que você faça parte desse projeto. Falou, mas eu não tenho muito interesse. Falou, não, por favor, você precisa fazer parte, porque ele sabe que sobre a vida dele é algo extraordinário e as pessoas o procuram. Ele falou, mas eu não quero. E a pessoa acaba por convencer ele entra. Ele tem vários negócios assim que ele só configurou, só está dentro da sociedade, porque ele tem uma graça da parte de Deus para administrar, que é algo extraordinário. Então, eu vejo que isso é bênção, e você não precisa correr atrás delas, elas vêm até você. Os negócios vêm até você. Ah, pastor, mas eu estou meio que travado. Então está acontecendo alguma coisa, porque eu declaro sobre a sua vida que algo vai acontecer. Os negócios se abrirão, as pessoas virão atrás de você, porque você é abençoado. Você não precisa forçar situação alguma. Elas vêm. Eu digo novamente, elas vêm até você. Não há necessidade de fazer nada. Voto. Não há necessidade de dar o seu tudo. Você não está comprando nada aqui, até porque você não se compra isso, irmãos. Então vivemos um tempo em que as pessoas andam correndo atrás de bênçãos, como eu já disse, de forma desenfreada e até desesperada, estimulada pelos mais diversos motivos. E não raro, quando não conseguem, o que elas ficam? Frustradas. Frustradas. Conheço muitos assim, irmãos,
que caíram no conto da sereia, que caíram na história mirabolante de pastores, de líderes inescrupulosos, que vão dar conta diante de Deus de tudo isso. É por isso que as pessoas, ela têm umas dificuldades de entender quando a gente vai entrar no segundo tópico da nossa ministração, que é o propósito. Elas têm dificuldade, porque elas estão atrás de bênção, elas só querem bênção, elas só querem bens, elas só querem, né, ser abençoadas, ficarem ricas. Tem igreja que se especializou nisso, no seu sermão não ter nada da palavra transformadora, e sim coaching. Os pastores viraram coach. E eu quero dizer para você que prega a palavra de Deus, aliás, aqui só tem 3, então é para vocês 3 mesmo. Os demais estão aspirantes ainda, né? A ministração, a palavra. Se nós fizermos isso, nós estamos rebaixando o evangelho, meu. Agindo como coaching aqui. Ninguém quer isso, não. Conheço uma igreja, irmãos, aqui próximo de nós, que o objetivo deles era crescer, como que eu posso falar, de uma forma exponencial, e não se preocupou com o básico, de colocar pessoas qualificadas para ministrar. Aí vem naquela gana de crescer. Irmãos, o crescimento é natural. A gente não precisa de nada mirabolante aqui para falar a vocês. É só pregar o básico, a palavra. Só que as pessoas complicam. Água, irmãos, é a coisa mais simples do mundo. Você já tomou água? É o que isso? H2O. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Olha a fórmula. Maravilhosa. Mas só que o evangelho hoje está mais ou menos como água saborizada. As pessoas não querem mais a água simples e natural, insípida, inodora, gostosa, maravilhosa, feita pelo Criador. Aí anexa sabor. Ah, não, eu tenho um toquinho de morango, um toquinho de caju, um toquinho... Toma água natural, para de invencionice. E as pessoas hoje estão mais inventando. E às vezes vocês ficam até eufóricos quando vê alguém contando história da carochinha. Com o quê? Com coach, só sistema coaching. Nós não estamos vendendo nada aqui, irmãos. Nós estamos anunciando a palavra do Senhor, que é de graça. Nós estamos anunciando algo que confronta a vida do pecador. Se ele não mudar, é inferno sem curva. É isso que nós estamos falando aqui. Não adianta falar, pintar a coisa bonitinha, porque isso não enche igreja. Tudo bem que não encha. Ninguém está preocupado com isso. Porque se tiver que encher, irmãos, isso vai encher, vai transbordar, vai ter vários e vários episódios, porque não comporta um episódio só, como eu digo, culto. Mas se não tiver que ser esse número aqui, aleluia, glória a Deus. Porque a gente não está negociando nada aqui, meus irmãos. Isso é entender para que você foi chamado, um propósito. Um propósito significa o quê? A grande vontade de realizar aquilo que o Senhor deu a você a fazer. Alcançar alguma coisa. O que quer alcançar aquilo que se possa atingir o seu objetivo. E o nosso objetivo qual é? É ficar rico. Nosso objetivo qual é? É ter as melhores casas. Nosso objetivo qual é? É ter uma empresa que opera na bolsa. Nosso objetivo qual é? É vestir as melhores roupas. Nosso objetivo qual é? Lá vem o pastor falando de todas essas coisas. É isso mesmo, nosso objetivo é agradar a Cristo. Esse é o nosso objetivo número 1. Só que isso está virando 2, 3, 4, 5, 8º objetivo. Ninguém se fala nem mais em Cristo. Quer ver uma prática disso? Um Natal. Se dá presente para todo mundo, menos para um aniversariante.
Estou mentindo, irmãos? É duro esse discurso, não é? Por quê? Porque nós estamos tirando os olhos do propósito. Cássio, tem uma caneta aí? Traz uma caneta para mim. Então vou falar que nem a Marta. Ela faz, por que eu não posso também? Você parece que tem mais cabelo aqui, né? Vem cá, Marta, por favor. Marta, eu quero que você prenda o seu cabelo. Olha para o povo aí, o povo te ver. Prenda o seu cabelo. Você não tem presilha, Marta? Não, né? Toma. Você sabe prender o cabelo com isso aí? Aí, tá vendo? Ela está prendendo o cabelo com a caneta. Ajuda ela aí, gente. Eu não tenho cabelo para fazer isso. Tá vendo? Vira para o povo aí, o povo vê que está preso seu cabelo. Beleza? Me devolve aqui. Só que isso não é uma presilha, isso é uma caneta. O propósito que isso foi fabricado foi para assinar, escrever. Esse é o propósito dela. Não uma presilha, mas ela serve. Ela serviu. Nós estamos assim, irmãos, tirando os olhos de um propósito. Entender os propósitos de Deus, irmãos, é tão necessário como respirar. Entendi. E você respira tão naturalmente, não é verdade? Entender os propósitos de Deus, irmãos, é entender o propósito. Eu corro a jornada com muito, e quando eu entendo o propósito, eu corro a jornada com muito mais facilidade. Nada me prende. Mas é verdade, isso é fato, entender os propósitos de Deus não é tão fácil. Pois se fosse fácil, não teríamos tantas oposições por parte do inferno em nos impedir a carreira que nos está proposta. Se fosse fácil isso, você não teria o cão, o diabo, o Satanás, o capiroto, não te atrapalharia. Ok? Mas você sabe que ela não é fácil, por isso você tem oposição. Em todo tempo somos confrontados com as astutas ciladas do diabo. Somos atingidos por concupiscência, pelo desejo de ser aquilo que é irrelevante aos olhos de Deus. Amém, meus queridos? Irrelevante aos olhos de Deus. A gente está preocupado com coisas que é irrelevante. Sabe, irmão, se mal comparando, nós parecemos, não tenho nada, absolutamente nada, eu só estou falando isso porque eu sei que essa é a característica de quem tem essa questão, né? O autismo ou o TDAH. Qualquer coisa nos chama a atenção, tira o nosso foco. Parece que é uma igreja que está vivendo essa síndrome. Tira o foco muito facilmente. Nós temos um foco e daqui a pouco tirou o foco. Nós temos um foco, tirou o foco. Oh, meu Deus, hoje é dia final, é final da Copa, da Copinha. Ai, meu Deus. Final da Copinha, irmão. Tira o nosso foco. 4 horas, hoje. Ai, Corinthians, o Corinthians joga. Tira o nosso foco, irmãos. Você vê muitos de nós conversando, as conversas que são travadas. A gente fala bem da série que está começando. Viu? Saiu a nova temporada da série. Quer que eu fale uma? Não, é melhor não, né? Saiu a nova temporada. Você não viu, saiu a nova versão do jogo, Candy Crush. É isso mesmo? Candy Crush? Sei lá, irmãos, é tanto jogo. A gente sabe de tudo, irmãos. Tira o nosso foco. E viver uma vida, eu quero dizer a você, viver uma vida sem propósito é ruim demais. Mas viver uma vida com propósito é você experimentar um indescritível sentimento de esperança, vigor e alegria dentro do seu coração.
Mas para chegar a um propósito, aquilo que Deus já designou para mim e para você, para nós chegarmos, um propósito que Deus determinou, nós passamos por um processo. E é aí onde as pessoas descobrem que tem um processo para se passar, que elas resignam o chamado, resignam qualquer coisa, porque elas não querem passar nenhum tipo de processo. Processo é uma palavra originada no procedere, significa o método, o sistema, a maneira, o conjunto de medidas tomada para se atingir algo. Pão de ló, é gostoso que só, que é o pão sovado. Mas você descobre que o pão sovado, a massa apanha mais do que a outra normal. E quando Deus fala, vai ser pão, ô Senhor, tá bom, pão, né? Só que é sovado. Não, Senhor, sovado não. Sovado não, sovado não. Processo, irmãos. Significa a palavra que nos abre o entendimento de um produto, como ele é feito. E não adianta você espernear ou tentar escapar, com Deus é assim, você vai passar por um processo e acabou. E esse evangelho, ele não é bem-vindo ao ouvido de muita gente, quando Deus fala, você tem um processo a passar. Sério, Deus? E não tem atalhos. Regala o olho, irmãos, fica preocupado. Mas você não atinge o seu propósito se você não passar por um processo. A palavra de Deus nos mostra inúmeros homens, tanto na antiga quanto na nova aliança, que viveram intensos processos. Vou voltar a falar para você, intensos processos. Vou listar um aqui, ó, que deu o seu currículo. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 33. Ao processo para ele ter um nome escrito nos anais da história como o mais importante discípulo de Cristo, o apóstolo Paulo. Olha lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 33. O que aconteceu com esse homem, irmãos? Vou ler aqui com você. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Opa. Olha só, vamos lá. Eles são ministros de Cristo? Ele perguntando. Eu falo como um tolo. Eu sou mais. Em trabalho, mais abundantes, em açoite acima da média, em prisões mais frequente, em perigos de morte, muitas das vezes. E ele persegue, irmãos, falando o seu currículo para as pessoas. Ele recebeu 5 quarentenas de açoites. 5, não foi uma, até mais do que Jesus. Jesus recebeu uma quarentena de açoite. Ele recebeu 5. Se você pegar 5 e multiplicar por 40, que são 40 chibatadas, ele recebeu o quê? 200, não é isso? Tira 5, 195 chicotadas no lombo. É um processo. Está me entendendo? Então quer dizer que eu vou apanhar? Não sei, de repente até pode. Sabe, irmãos, o grande problema é que a gente enfeita o pavão demais, achando que evangelho é coisa fácil, achando que evangelho está na moda, evangelho é coisa de coach, você tem que ficar rico, tem nada, é mentira. Esse é o grande problema das pessoas, 5 quarentenas menos uma de açoite, e açoite é um chicote utilizado naquilo que nós conhecemos por azorrague, composto por 8 tiras de couro. Possui um instrumento pérfuro cortante, que geralmente era um osso de carneiro ou um pedaço de metal, que bate, puxa, arranca a carne. Recebeu 5. Está fácil demais para nós, né, irmão? Tem que
Aumenta mais o grau. Não peça isso para aumentar o grau. Só entenda o que é processo, tá bom? Para você não ficar reclamando quando você não tem 2 pares de sapato e falar, Deus, está muito difícil a coisa. Eu não tenho 2 pares de sapato para ir na festa hoje. Irmão, somos reclamões demais. Um processo a gente não está aguentando. Há alguma coisa que nos está nos tirando do sério, a gente já reclama. Uma dorzinha de cabeça, a gente já reclama. Não dá para mim, me dá um Dorflex aí, por favor. Não dá, eu não aguento dor, eu não aguento. Ai, meu Deus, está doendo demais, acho que eu vou morrer. Um processo, um desemprego. Ah, Deus, o Senhor tem que abrir a porta, o Senhor tem que abrir a porta, o Senhor tem que abrir a porta. É por isso que vai para a tal das 7 cabeçadas na cruz, achando que aquele esforço dele vai fazer com que Deus abra ali a porta. Processo, irmãos, entenda um processo. Entenda um processo. Mas não está fácil não, pastor, acho que eu vou ter que vender o carro. Meu irmão, venda seu carro. Então Deus não é Deus, porque Ele me deu o carro, agora não é de pé, irmão. Mas a gente frustra muito fácil, meus irmãos. O processo, muitos de nós, afina, não aguenta. E de vez em quando, sabe, a gente tem que dar uma de Capitão Nascimento mesmo com alguns crentes. Pede para sair, irmão. Pede para sair. Vai-te embora, pega o beco, você é mole. Hashtag fica a dica para 2024, hein, pastor? Pede para ir embora, rapaz, você é mole demais. Quando vai numa reunião de ministros, e o ministro de vez em quando recebe uma represália do supervisor, fica todo lamurioso. Às vezes, quando houve uma ministração um pouco mais forte, o pastor está nervoso, hein? Não falou nada de conquistar, de ganhar. Não é, irmãos? Porque nós estamos muito mal acostumados. Acho que isso não foi só eu que passou por isso. Aliás, faz muito tempo que eu não passo por isso, mas eu passei por isso, quando criança. 250 gramas de carne para 7 pessoas. Arroz, feijão e 250 gramas de carne. Meu pai trabalhava, minha mamãe também, para nós sobrava só caldo. E às vezes a carne dava só um cheirinho nela. Já estava comido, já comeu. Hoje em dia, se você comer ovo 2 dias, já reclama. Ovo, 2 dias. Oh Deus, não dá, está difícil essa situação, como pode? Meu armário vazio, não tem nada, só água na geladeira. Processo. Como é que você vai atingir um propósito se você não aguenta um processo? Como? Fala para mim. Então Paulo recebeu 5 quarentenas de açoites. Parou por aí, pastor? Não. 3 vezes açoitados com vara. Agora mudou o instrumento. Não é mais chicote, é vara. Varadas nas costas. Parou por aí, pastor? Não. Uma vez apedrejado ao ponto dele morrer. Paulo morreu. É incontestável, Paulo morreu. Você, quando faz o rema, você vê Atos, você vê os ministros pregando a mesmíssima coisa. Paulo morreu. O que fez com que Paulo ressuscitasse? A oração da igreja. Orando em redor dele, ele ressuscitou. Apedrejado. Parou por aí, pastor? Não. 3 vezes naufrágio. Mas esse cara era um para-raio, pelo amor de Deus, tudo acontece com ele, meu pai do céu. Processo, irmãos. Mas nós, pouco ouvimos falar sobre isso na igreja. Pouco, muito pouco. Processo. Porque isso não atrai pessoas. Quando o pastor começa a falar muito isso aí, as pessoas deixam ele falando sozinho. Mas tudo bem, irmãos. Mas é o que a palavra diz.
Não podemos resignar isso. Parou por aí? Não. Uma noite e um dia ele passou no abismo. Nas viagens, muitas das vezes, em perigo de rios, naufrágios. Uma vez eu passei no abismo, muitas viagens, aliás, nas viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos do gentil, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Esse é o pior de todos. Você conviver com gente falsa. E às vezes Deus não vai livrar você disso não, hein? Você vai ter que buscar em Deus graça para entender a nota de 3 que está próxima a você. Pegou? A nota de 3 é falsa. E Deus vai falar com você, ó, esse cara é nota de 3. Cuidado, filho. Ok? Então, irmãos, ele passou por isso tudo. Trabalhos e fadiga, vigília muitas das vezes, fome, sede, em jejum muitas das vezes, em frio, em nudez. Mas não voltou atrás. Amém, queridos? Aí ele atinge o quê? Eu atingo o quê? Nós atingimos o quê? Um propósito, passou por um processo. A promessa é líquida e certa, irmãos. Qual é a promessa para a sua vida? As promessas de Deus são infinitamente maiores do que aquilo que as pessoas brigam, que é a bênção. Porém, os homens não conseguem ver assim, pois o tempo todo eles vivem correndo atrás do quê? De promessas? Não, de bênção. Amém? Isso tudo só demonstra o quanto as pessoas são equivocadas. E não entender o que é bênção e o que é promessa. E é um perigo que a gente corre aqui, irmãos, de não entendermos as ministrações que estão sendo ministradas aqui. É um perigo gigantesco. Nós recebemos uma palavra, embora eu não estava aqui na virada, sobre consolidação, irmãos. Não entenda quando a Michela falou sobre consolidação, que a coisa está consolidada, tá certo? Você entendeu, né? Mas tem muita gente que acha que está consolidada. Nós partimos para o ponto da consolidação. Saímos de um patamar e fomos para o patamar consolidação. O que é consolidação? Se você construiu alguma casa alguma vez, é bater a laje. As paredes estão firmes, lançamos a laje, vamos concretar ela. Ela não está pronta, ela está a ser concretada. Esperar pelo menos 28 dias para que o concreto endureça. É isso aí, amado irmão. Construtor ali, ó. 28 dias para que ele endureça. E ele não vai secar de qualquer forma, vai secar de maneira úmida. Com umidade. Para quê? Para que não racha. Confere, amado irmão. Seca molhado. Aí depois deixa lá os mais cautelosos, deixa um pouquinho de tempo, depois tira as escoras, a laje está pronta, consolidada. Nós estamos partindo para esse ponto aí. Nada ainda está endurecido, consolidado, ou não quebra mais. Não, estamos lançando a consolidação. Entenda isso. Entenda isso. É bom que você entenda. Escreva, anote, ouça. Veja de novo. Porque promessa, irmão, é exatamente isso. Nós temos uma promessa sobre nossas vidas. E o diabo vai fazer de tudo para que eu e você não alcance ela. Como fez de tudo para que Eva e também o seu esposo Adão não alcançassem uma promessa que estava para eles. E tirou-lhes o direito. Por quê? Porque eles em dado momento foram desobedientes. Então, amado irmão, quando você recebe uma palavra, acate no seu coração, agasalhe no seu coração, não perca essa palavra, abraça ela.
Se ela estiver escapando, peça para o Senhor dê umas gotinhas aqui de Super Bond, que ela está querendo escapar, Senhor, eu não posso deixar. Faça isso. Mas não deixe isso escapar de você. Sabe por quê, irmãos? Quando se tem uma promessa, você tem que agir como Abraão. Quando Deus falou para ele, eu vou tirar você daqui, vou fazer de você uma grande nação. As famílias da terra serão uma bênção por conta de você. Eu darei à tua descendência essa terra. Abraão abraçou aquilo. Consequentemente, a mesma situação foi com Moisés, quando tirou aquele quase 1 milhão de pessoas do Egito. Ele falou para aquele povo, para que ele se firmasse na promessa que o Senhor Deus tinha dado a ele, dado aos seus patriarcas, Abraão, a Isaque e a Jacó. E agora Moisés, descendente de Jacó, estava vivendo aquela possibilidade, sendo um libertador para aquele povo. E ele abraçou uma promessa que nem foi feita diretamente a ele, foi feita aos seus patriarcas, mas ele abraçou aquilo de tal forma, isso é para mim, porque Deus falou com o meu patriarca, Deus falou com o meu avô, meu bisavô, meu tataravô. E eu faço parte desse povo, eu abraço, eu quero. Nós não estamos errados, viu, pastor? Nós não estamos errados se nós aqui em Osasco começarmos a orar desse jeito. Pai, o Senhor prometeu ao pastor Bud. E aconteceu no ministério dele. E tem acontecido no ministério de muitos outros que veio após ele. Agora chegou a mim aqui em Osasco, Senhor. Precisa que isso aconteça também aqui. Eu creio nisso. Não foi feito diretamente a promessa a você, pastor. Mas foi feita a um líder. Você entende o que eu estou falando, meus irmãos? A promessa diz a respeito a você e aos vossos filhos, diz a palavra. Há uma promessa sobre nossas vidas. Assim foi a conquista no tempo de Josué. Ainda que 10 estava dizendo uma coisa, Josué e Caleb dizia outra. Olha, eles eram grandes sim, verdade, muito grandes, mas nós temos uma promessa sobre a nossa vida. A gente acaba com esses caras aí. E o engraçado, irmãos, que Josué e Caleb, na divisão da terra, o camarada com com 80 anos de idade, ele dizendo, oxe, eu sou menino novo, rapaz, eu tenho 20. Mas Caleb, você tem 80 anos, não me interessa, isso aqui é meu, Deus me deu, eu quero. Eu não abro mão disso não. Amém, amado irmão? Promessas feitas a Davi. Os cumprimentos da promessa que o Senhor Jesus nos fez. Aquela promessa magnífica, maravilhosa de João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Você que não tem morada, não fique preocupado. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Você que não conseguiu a casa própria, fique despreocupado. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Promessas e muitas promessas, irmãos, que o Senhor fez a nós. Promessas. E agora, finalizando, vamos para os princípios. Para que aconteça a promessa, passa por um processo, porque você tem um propósito. Mas se você quebrar princípios, você não chega a lugar nenhum. Ultimamente eu tenho raciocinado, irmãos, sobre algumas questões e avaliado porque alguns cristãos sofrem por demais em determinadas coisas que eles já deveriam ter vencidas. E eu, uma vez escrevendo uma ministração, me lembro dela agora, e ela fala sobre o poder de uma procuração. Se você não tomar cuidado com as suas atitudes, com as suas ações, você acaba por assinar procurações para o diabo. E pode ficar certo que ele vai usar essa procuração contra você no momento mais certo. E eu vejo alguns cristãos que não avançam em coisas que eles já deveriam avançar. Sabe por quê? Porque o diabo tem uma procuração assinada por ele mesmo, pelo próprio cristão, e dada ao diabo.
E o diabo só vai agir naquilo que você deu legalidade a ele. Há muitos anos atrás eu ouvi uma ilustração que ilustra bem isso que eu vou dizer para você. Uma parede bonita como essa aqui, embora seja preta, né? A igreja da parede preta, pintadinha, bonitinha, né? Então o camarada acabou de pintar, aí vem um adversário, o diabo, e olha a pintura, muito bom. Eu posso pregar um preguinho aqui? Perguntou para o dono da parede. Aí o diabo ouviu do dono da parede: não, de jeito nenhum, a parede está bonita, como é que você vai pregar um preguinho ali? Só que o diabo, ele não para, ele é insistente, ele insiste uma, duas. Se é tempo, saiba, o diabo tem de sobra para lutar contra você, contra mim e contra nós. E ele tentou duas, tentou três, tentou quatro. Deixa eu pregar um preguinho. E o homem, dono da parede, não, terminantemente não. Aí, com muita insistência, ele deu ouvido ao diabo. Mas que tamanho é o prego? Pequeno, imperceptível. Não. E ele tenta. Mas o prego é de inox ou de ferro? Não, de inox, não vai causar ferrugem nenhuma, é só pregar e deixar lá. Não devia nem estar tendo essa conversa. Aí, com muita insistência, ele, tá bom, prega. Aí ele vem com o preguinho e pregou lá. Passado certo tempo, em dado momento, ele vem com um couro velho, podre, rastando e bota no prego. O dono da parede fala: ei, rapaz, o que você fez aí? Vai ficar feia a minha parede e tal, esse negócio fedido, podre. O diabo simplesmente falou: não botei nada na sua parede, eu coloquei no meu prego. E a gente está abrindo concessões, negociações, quebrando princípios. E princípio, irmãos, bota isso na sua cabeça, são inegociáveis. Amém. Princípio é um conjunto de normas, padrões, condutas a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Quando dissertamos sobre princípio, estamos falando de base, algo que é basilar, ou seja, do que se constitui aquilo, aquela casa, aquele sistema, do que ele é formado. Não é à toa que a sociedade está com severos problemas para lidar com um assunto tão trivial, tão normal. Assuntos do cotidiano, elas não conseguem fazer nenhum tipo de escolha e dissertação, porque lhes falta o essencial. Princípios quebrados. Vou listar só 7 aqui que as pessoas não estão sabendo lidar nesses últimos dias. Justiça, senso de justiça. As pessoas não estão sabendo lidar com isso. Verdade, elas também não estão sabendo lidar com verdade. É duro, irmãos, mas é verdade. Crente, mentirosos. Muito, se tem demais. Às vezes até usando a Bíblia, pregando aqui uma mentira, e você acreditando. Outro dia eu confrontei uma pessoa e chamei na lata: você é um mentiroso contumaz, você não se firma na verdade. Acho que a coisa mais difícil para mim, como ser humano, pai, avô, marido, cidadão, eu ouvi uma pessoa falar na minha cara: você é mentiroso. Isso é como se me esfaqueasse, irmão. Uma pessoa me chamar de mentiroso. E hoje os caras mentem descaradamente. Por isso que o Evangelho vai sempre te confrontar. Se você é mentiroso, pare de mentir. Até mesmo nas suas ofertas, tá bom? Não esqueça de um caso de um camarada chamado Ananias e Safira.
tentou mentir para Pedro. E esquece que Pedro tinha o quê? O Espírito Santo. Quando você tenta mentir para nós, ministros da palavra, o casal pastoral, Jesus, procuração dada para o diabo. Mas eu não posso falar isso para o pastor, né? E tal, não sei o quê. Eu sinto vergonha. Por que vergonha? Fala a verdade. Não minta jamais. Não minta, nem que você saia algemado e preso, mas não minta. Assuma. O que nos falta é isso. É quando a gente vê o filho contando uma mentirinha. Ai, que coisa bonitinha, contando uma mentira. Que coisa bonita. Ai, lindo, de papai. Se eu contasse uma mentira para o meu pai, ele quebrava. Vocês não sabem o que é apanhar de fio de ferro. Sabe o que é fio de ferro? E os ferros hoje já está acoplado o fio antigamente era solto. O pai pegava aquilo ali, juntava na mão, ou às vezes puxava de uma vez só o cinto. Parecia o cinto da Mulher Maravilha, ó, no lombo do negro. Por quê? Contou uma mentira. Outro, obediência. Obedecer não é tarefa fácil não, viu, irmãos? Ninguém está dizendo aqui que é. Pessoas nascem inclinadas a desobedecer, a transgredir. É como se houvesse um defeito nelas, comum a todos nós, iniciado lá onde? Em Adão e Eva. Desobediente. É para fazer assim, parece que eles incorporam aquela música, minha mãe mandou fazer isso daqui, mas como eu sou teimoso, eu faço isso aqui. Não é fácil não, irmãos. Tem hora que dá vontade de nem você falar mais com determinados crentes. Tem hora que dá vontade de você pegar eles assim pelo colarinho e jogar na parede. Seu mentiroso, desobediente. Mas você não pode fazer isso. Só dá vontade. Eu entendo até esses dias, até falando com a Michelle, eu entendo até o que passou na vida de Pedro, irmãos. Eu entendo. Aquela raiva de Pedro, infelizinho, na orelha do cara. A orelha saiu pingando assim, que nem rabo de lagartixa. Aí Jesus foi e botou a orelha de novo do homem. Eu entendo, irmãos, não é fácil não. Outra situação que as pessoas não estão sabendo lidar, que tem diretamente envolvimento com princípios, honestidade e lealdade. Eu e minha digníssima esposa temos algumas casas de aluguel. É triste eu dizer isso aqui para você. Sabe quem mais dá trabalho para nós? Pô, irmãos, os crentes. Os crentes. Mente. Diz que vai sair tal dia, sai tal dia e não paga. Caloteiros. Crente caloteiro. Honestidade e lealdade não tem. Não cumpre os compromissos. Como é que pode valer-se alguma coisa e até pegar o Salmo de número 15? Se você quiser ler depois na sua casa e aplicar na sua vida como um verdadeiro cidadão dos céus. Por quê? Porque são desonestos. Não pagam as contas. Caloteiros! Irmãos, é chato demais, pelo amor de Deus. Crente caloteiro não dá, irmãos, não dá. Pastor, esse dia você falou aí que estava com o seu nome lá no SPC e Serasa. Sim, estava, mas eu procurei em todos os jeitos, maneira, fórmulas de pagar e paguei, tostão por tostão. Hoje não tem ninguém que vá lá na minha casa e você está devendo, cara. Não, lá não. Eu posso atrasar uma conta um dia, 2, como atrasei e paguei ontem, da internet. Venceu sexta, mas paguei sábado. Vai vir juro na próxima, mas está paga.
Não tem essa comigo, irmãos. Eu falei com você, vou cumprir. Hoje tem muitos que falam com você, a palavra do crente faz mais curva do que bumerangue. E se for falar que nem os manos aí que falam, aqui é papo reto, rapaz, aqui é papo reto. Que papo reto nada. E eu tenho um amigo que tem uma loja, comércio, na época que vendia com cheque, ele recebia cheque pré-datado 2, 3 vezes, 3 parcelas, não tinha muito venda com cartão de crédito, ele recebia cheque e a maioria dos cheques devolvidos de quem era, irmão? Princípios quebrados, irmãos. Você tem um novo viver. Outra. Estou encerrando, tá bom? Só falta mais 3. Gratidão. Tem crente que não é gratidão, não tem gratidão por nada. Ele acha que as pessoas têm obrigação para com ele. O pastor está fazendo o mundo e o fundo por mim. É isso aí mesmo, pastor. Você não faz mais do que sua obrigação. Você é pastor. Eu já ouvi isso na minha vida. Uma vez eu aluguei uma casa para uma pessoa, ela não estava pagando, eu fui pedir a casa, e ela disse, mas o senhor não é pastor? Oi? Então as pessoas não são gratas, irmãos, ingratos. Você está fazendo pelaquela pessoa tanta coisa e ela não agradece. Ingratos. E a regra da boa educação, você quando está ensinando o seu filho, você tem que ensinar a palavrinha mágica para ele. Quando alguém dá alguma coisa para o seu filhinho, a sua filhinha, como é que fala, meu filho? Muito obrigado. Eu acho tão lindo isso, irmãos. Mas isso também precisa ser carregado para a vida. Obrigado, amigo. Obrigado porque você me deu uma trégua aqui, eu consegui entrar no fluxo do trânsito. Até isso. Não é você fala. Né? Obrigado. Servir. Jesus Cristo foi o maior dos nossos padrões em servir, irmão. Cumpriu o mandamento. Amou sem nenhuma reserva, dando a sua própria vida. Ele serviu. E hoje as pessoas querem servir? Não, Nanina, não. Elas querem ser servidas. E outra, se você não serve para servir, você simplesmente não serve. É duro esse discurso, irmão. E se você não servir, você quebra um princípio. Porque todos nós somos servos uns dos outros aqui. E finalizando, humildade. Uma característica que está em baixa. Onde princípios é quebrado. Porque as pessoas não têm humildade, que é uma característica que podemos aprender com Jesus. Ser manso e humilde de coração. E ser humilde não é ser quieto. Não é abrir a boca. Nada tem uma coisa a ver com outra. Você pode ser o cara mais humilde da face da terra, mas fala demais. Mas é humilde. E pode ser também um cara que não fala nada. Não quer dizer que você é humilde, você não é altivo. Não é que tem uma coisa ligada com a outra, falar ou não falar. E às vezes a gente confunde humildade com uma pessoa que não fala nada. Ela talvez não fala, mas prejudica muita gente. Ele não fala, mas prejudica pessoas. Mas não tem humildade. E humildade, o padrão quem é, irmão? Jesus. Né? E o que é ser humilde entre todas as coisas? É diferente de ser orgulhoso, presunçoso e egoísta. Ele pensa nos outros. Ele é despretensioso com algo dele. Ele é altruísta. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? O Ministério de Música, por gentileza. Então, você viu falar sobre bênção, sobre propósito, promessa, processo, promessa e princípios. Espero que, de alguma forma, eu tenha sido bênção e canal para a sua vida.
E que o Senhor possa falar graciosamente ao seu coração, lhe dando um entendimento, que ser crente, ser cristão, não é que as pessoas estão falando por aí, não. Não é fácil. E não é para ser fácil mesmo, não. Ser cristão não é achar que todo mundo é, porque eles não são. E até dentre os próprios cristãos, você vê que tem muitos que não passaram pelo simples processo de nascer de novo. São até batizados, participam até da ceia, mas não nasceram de novo. Ele tem um nome só de cristão, nominal. Mas não é isso que Deus quer para mim nem para você. Deus quer que a gente seja o que de fato nós somos, nascidos de novo, não temendo um processo, porque temos uma promessa, entendendo que princípios não podem ser quebrados, porque precisamos atingir aquilo que Deus nos chamou para atingir. Amém? Vamos louvar ao Senhor, e eu quero orar com você.